Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre regra de três simples e composta. Na aula passada a gente viu aí as grandezas diretamente e inversamente proporcional. Quando que ela é diretamente? Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui também. E quando que elas são inversamente? Quando uma aumenta, a outra diminui, tá? Então aqui na regra de três simples e composta, a gente vai estar utilizando aí esse conceito das grandezas, diretamente e inversamente proporcional, tá bom? Então vamos lá para os exemplos. Eu vou estar resolvendo para vocês aqui alguns exemplos, tá? De regra de três simples e composta, para que vocês possam conseguir resolver os exercícios que estão aí na plataforma. Então vamos lá para o primeiro exemplo. O que é que me diz aqui o enunciado da questão do primeiro exemplo? Me diz o seguinte. Aqui. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Então, vamos lá. Eu vou identificar agora quais são as grandezas. As grandezas que estão envolvidas nela é tinta e parede, tá? Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros. Com quantos litros de tinta podemos pintar uma parede de 15 metros? Então, veja bem, a razão que está com X, eu sempre vou colocar a setinha para baixo. Aí eu vou para cá para a segunda razão para poder analisar. Se com 14 metros eu pintei 35, com 14 litros de tinta eu pintei 35 metros, para pintar 15 metros eu vou gastar mais ou menos litros? Menos litros. Porque, diminuiu a quantidade, o tamanho de metro. O tamanho dessa parede, a quantidade de metro diminuiu. Então, veja que na medida que um diminui, o outro diminui também. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Então, eu sempre começo pelo x. X vezes 35 vai ser igual a 14 vezes 15. Então, 35x vai ser igual a 14 vezes 15, 210. X é igual a 210 dividido para 35. X é igual a 210 dividido para 35, 6. Então, para pintar uma parede de 15 metros quadrados, eu vou gastar 6 litros de tinta, tá bom? Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele me diz o seguinte. Vamos ler aqui o enunciado da nossa questão. Na construção de uma quadra foram gastos 15 caminhões de areia de 4 metros cúbicos. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos são necessários para fazer o mesmo trabalho? Então, vamos lá. As grandezas envolvidas é caminhões e metros cúbicos de areia, tá? Eu fiz 15 viagens carregando 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões, eu não sei, seria necessário, quantas viagens seriam necessário se eu tivesse carregando 6 metros cúbicos de areia? Então, a opção que tá com o X, eu sempre vou colocar a setinha para baixo, tá? E aí, eu vou analisar aqui a minha segunda razão. A quantidade de metros de areia aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, a setinha é para cima. Porque se carregando 4 metros de areia eu fiz 15 viagens, se eu aumentei a quantidade de metros de areia, eu vou fazer menos viagem, tá? Então, se trata de uma grandeza inversamente proporcional. Quando ela é inversamente proporcional, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, tá bom? Então, eu sempre começo a resolver a minha questão pelo x. Então, x vezes 6 vai ser igual a 15 vezes 4. 6x vai ser igual a
60. X é igual a 60 dividido para 6. X é igual a que número vezes 6 que dá 60? 10. Eu vou precisar, então, de 10 caminhões, 10 viagens, carregando 6 metros cúbicos de areia cada um. Tá ok? Agora, vamos para o nosso terceiro exemplo. Pessoal, então, o exemplo 3 é regra de 3 composta, tá? Eu peço vocês que observem bem aqui na resolução para a gente poder entender como que eu vou resolver uma regra de 3 composta, tá? Então, quando analisamos 3 ou mais grandezas em uma questão, estamos tratando de regra de 3 composta, tá bom? Então, quando uma atividade vier com 3 ou mais grandezas, vocês já vão identificar que se trata de uma regra de 3 composta e não de uma simples, tá ok? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o enunciado da nossa questão. Numa fábrica, 2 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas serão feitas por 15 operários que trabalhando 10 horas por dia? Então, vamos analisar aqui as grandezas, né? Então, 12 operários trabalham 8 horas por dia e conseguem fazer 864 caixas, certo? 15 operários trabalhando 10 horas por dia vai conseguir fazer quantas caixas? Aqui a nossa incógnita. Então, do mesmo jeito, se trata de uma regra de 3 composta, né? A razão onde tem um X, eu vou sempre colocar a setinha para baixo para começar a minha análise, para ver se trata de uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Então, veja bem. 12 operários e 15 operários. Aumentou ou diminuiu a quantidade de operários? Aumentou, né? Então, eu vou colocar aqui a setinha aqui para baixo, porque 12 operários trabalham 8 horas, 15 operários trabalham 10 horas. A quantidade de hora também aumentou. Eu vou colocar a setinha também aqui para baixo no mesmo sentido. Então, observa aqui comigo. Se trata de uma grandeza diretamente proporcional. Porque aumentou o número de operários, aumentou o número de horas e a quantidade de caixas a ser confeccionada também vai aumentar, tá? Então, agora vamos resolver. Como que eu resolvo uma questão de regra de 3 composta? Eu vou pegar a razão onde que tá o X, eu vou fazer um L aqui, ó, tá? Então, todas essas razões que estão aqui, ó, na base do meu L, eu vou pegar e vou montar ele aqui. Então, X vai ser igual a 864 vezes 10 vezes 15, tá? E as operações aqui que estão aqui no meu numerador das minhas razões, que eu não utilizei ainda, eu vou colocar eles aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui a razão sobre 12 vezes 8. Então, agora eu vou resolver. X vai ser igual a 864 vezes 10 vezes 15, que vai dar 864 vezes 10 vezes 15 vai dar 129.600. 12 vezes 8. 12 vezes 8, 96.
Então, x vai ser igual a 12.129.600 dividido por 96. Dá quanto? 129.600 dividido por 96 dá 1.350. Então, quantas caixas 15 operários trabalhando 10 horas vai fazer? 1.350 caixas. Essa daqui é a minha resposta. Tá ok? Dessa maneira que se resolve uma questão de regra de 3 composta diretamente proporcional. Agora vamos para o nosso quarto exemplo. Então, eu trouxe aqui para vocês a nossa quarta questão, nosso quarto exemplo, tá? Diz o seguinte: na fabricação de 20 camisas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisas, quantas horas gastam 4 máquinas? Então, vamos analisar. As grandezas que estão envolvidas são camisas, máquinas e horas, tá ok? Então, o que que me diz aqui? 20 camisas são produzidas por 8 máquinas durante 4 horas. E 15 camisas para ser produzida por 4 máquinas durante quantas horas ela vai fazer esse serviço? A gente agora vai analisar se ela se trata de uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, tá? Daquele mesmo jeito, ó, a razão que tá com X, a setinha para baixo. Então, vamos analisar aqui. 8 máquinas constrói 20 camisas. E 15 máquinas, 4 máquinas vai construir 15 camisas. A quantidade de camisas aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Setinha para baixo. E a quantidade de máquinas a trabalhar aumentou ou diminuiu? Eu tinha mais máquinas e elas diminuíram, certo? Então, vamos analisar aqui essa questão. Eu tenho 2 setinhas apontando para baixo e uma apontando para cima, tá? Então, essa setinha que está apontando para cima, ela tem que ficar na mesma direção que está a seta aqui da minha razão do X, para que eu possa resolver. Se trata de uma grandeza inversamente proporcional. Como eu estou trabalhando com regra de 3 composta, eu tenho que fazer com que essa seta fique tudo virada para o mesmo sentido para que eu consiga resolver a minha operação. Então, eu vou inverter, tá? Uma dessas duas razões aqui, tá? Eu vou inverter ela para que eu consiga resolver. Qual delas que eu vou inverter? A que tá com a seta virada para o lado contrário à razão que tem o X. Qual que é? Essa aqui, tá ok? Então, eu vou repetir aqui a minha operação. Vai ficar, ó, 20 sobre 15. Aqui, essa daqui é a que eu vou inverter, né? Vai ficar, então, 4 sobre 8, tá? E essa daqui mantém, vai ficar 4 sobre x. Agora sim, elas estão todas no mesmo sentido. Quando elas estiverem todas no mesmo sentido, eu posso resolver a minha questão utilizando aquele mesmo conceito, tá? Eu vou pegar todas essas razões que estão aqui, ó, formando o meu L, pegando aqui na razão que tem o meu X, tá? Então, aqui vai ficar, ó, X vai ser igual a 4 vezes 8,
vezes 15. Sobre, eu vou colocar agora os que eu não utilizei. Sobre 20 vezes 4. Sobre 20 vezes 4. Então, agora eu vou resolver a operação. 4 vezes 8 vezes 15. Então, x vai ser igual a 4 vezes 8 vezes 15, vai dar 480 sobre 20 vezes 4, 80. X vai ser igual. Eu corto um zero aqui, sobrou 48. 48 dividido para 8, 6. Então, a minha resposta aí é 6. Tá ok, pessoal? Então, observe que diminuiu a quantidade de camisa, diminuiu a quantidade de máquina e também diminuiu a quantidade de horas trabalhadas, né? Então, aumentou a quantidade de horas trabalhadas. Então, se trata aí de uma grandeza inversamente proporcional. Tá ok? Então, espero que todos tenham entendido. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me chamando no privado, tá ok? Que eu vou estar ajudando vocês da melhor maneira possível.